Mas também se fosse mole, nós não quer. Né? Nós quer palavra que muda. Nós quer palavra que força a gente a buscar de Deus uma mudança. Então o tema hoje vai ser: o que te aflige? E eu queria perguntar para umas 2, 3 pessoas. Aí você se levanta e fala bem alto para a igreja ouvir. Eu queria perguntar lá para o Jason não está aí hoje, né? O Jason está aí? Cadê o Jason? Jason, dá uma levantadinha aí. Se eu perguntasse para você o que te aflige, e quando te aflige, qual é o comportamento que você tem? Não precisa falar o que te aflige, mas quando uma situação te aflige, qual é o comportamento que você tem? Fugir, beleza. Pastor Paulinho, qual é o... Paulinho aqui, o Paulão é lá. Qual que é o comportamento que você tem quando alguma coisa te aflige? Se esconder. Fugir, se esconder. Pastor Rafael. Orar? Ó, isso é mais crente. Por isso que é pastor, né? Um foge, o outro vaza, o outro quer orar. Isso é mais crente. O Lucas, quando você é afligido, qual que é o sintoma, ou qual é o comportamento que você tem na hora, quando alguma coisa te aflige? Fugir. Fran, quando fica aflita, taca a panela no Pelé? Cada um de nós temos uma reação. Cada um de nós temos uma reação no tocante à aflição. Mas a aflição que eu vou falar aqui agora, você vê que é até difícil procurar versículo de aflição na Bíblia. Porque quase todos os versículos que falam sobre aflição, ela fala de uma aflição em que Deus vem ajudar. De uma aflição numa passagem de uma prova. De uma aflição na passagem de uma luta. A família da Denise sentiu uma aflição. Né? Como eles reagiram na aflição? Ficaram tristes, choraram. Você teve aflição, filha? Não, ela não teve aflição, mas o pessoal teve. Ela que passou pelo problema, mas não teve aflição. Mas o pessoal teve. Isso que é bênção, né, gente? Mas eu já fiquei aflito. E a primeira coisa que a gente pensa é que Deus venha nos socorrer. A gente fala: Senhor, eu estou aflito, venha me socorrer. Algumas aflições a gente se mete na aflição. Outras são provas mesmo. Outras é permissão de Deus, a aflição. Tem hora que o crente aflito, ele ora mais, o crente aflito, ele jejua mais, dependendo do crente. Mas a aflição que eu vou falar aqui agora, não é uma aflição de prova, mas é uma aflição que você sentiu por ouvir alguma coisa. Você ouviu uma palavra de Deus e você ficou aflito. Você ficou aflita. No sentido de que eu vou fazer. Como é difícil hoje, dentro das igrejas, a gente ouvir palavras sobre aflição. Como é difícil as pessoas hoje pensarem: o que eu vou fazer para ser salvo? Porque a igreja ensina prosperidade, ensina um monte de coisa, mas ela parou durante um tempo e está retomando agora uma palavra de salvação. Uma palavra que faz você pensar: se eu morrer hoje, para onde eu vou? Se eu morrer agora, para onde eu vou? Será que eu estou salvo? Será que eu tenho cuidado da minha salvação? Será que eu tenho cuidado do presente que Deus me deu na cruz do Calvário? Aonde estão as pregações que afligem a alma? Uma, que os pastores têm um pouco de medo de pregar sobre a aflição, que aflige a alma da pessoa. Porque hoje o crente sai da igreja por qualquer motivo. Se o pastor falou alguma coisa que ele não gostou, ele já começa a ver um monte de defeito na igreja. Se aconteceu alguma coisa que ele não foi legal para ele já fala: eu vou procurar um lugar onde eu possa ouvir alguma coisa melhor, que eu me sinta melhor. E assim as pessoas estão fugindo de casamento, assim as pessoas estão fugindo de relacionamento, assim as pessoas estão fugindo de amizade. Pintou a aflição, ao invés da pessoa buscar
O que fazer? O que eu devo fazer com essa aflição que eu estou sentindo? As pessoas fogem. As pessoas se escondem. Elias sentiu uma aflição. O que ele fez? Ele sentiu a aflição da perseguição. Ele se esconde dentro da caverna. O próprio Deus diz para ele: Elias, o que você está fazendo aí? Depois de ter alcançado um milagre tão grande, de fogo descer do céu, ele fugiu por conta de uma ameaça, ele se afligiu, ele ficou aflito. E na aflição nós temos algumas atitudes que nós tomamos. A primeira é fugir, a segunda é ficar menos crente, e a terceira é o que eu devo fazer para resolver isso. Hoje você não vê mais crente perguntando: o que eu devo fazer para ser mais crente? O que eu devo fazer para ser mais santo? O que eu devo fazer para ser mais cristão? O que eu devo fazer para agradar a Deus? Hoje, na maioria das vezes, nós queremos que Deus nos agrade, mas queremos agradar muito pouco a Deus. Então, abra sua Bíblia em Atos capítulo 2. Presta muita atenção nessa palavra. Deus vai te abençoar. Atos capítulo 2, versículo 1, 2, 3 e 4. Atos capítulo 2. Estavam todos reunidos num só lugar. Aonde eles estavam? Em Jerusalém. Alguns discípulos estavam indo para o caminho de Emaús. E aí o Senhor aparece, o próprio Jesus aparece e diz: cara, não é esse caminho, é Jerusalém. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. O Pentecostes, que é esse evento que a gente vai falar, ele ocorreu aproximadamente 50 dias após a ressurreição de Cristo. Jesus ficou 40 dias quando ele ressuscita, ele fica 40 dias com os discípulos. Ele se apresenta a algumas pessoas, mas ele fica 40 dias com os discípulos. A partir da ressurreição, 40 dias. Até ele subir ao céu. E depois, mais 10, que completa 50 dias, até o Pentecoste. Olha que legal. Quem foi enviado no Pentecoste? Então Jesus não podia estar aqui. Porque ele falou: eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo. Então Jesus, olha como as coisas são todas ajustadas. Como não foge nada do controle de Deus. Jesus fez o papel dele. Jesus sobe ao céu 40 dias após ele ressuscitar. Então os discípulos ficaram 40 dias usufruindo da ressurreição. E depois, passando mais 10 dias, acontece o Pentecoste. E estava ali, dos discípulos. Eu preciso ter um copo aqui, está vendo? Estava ali. Aproximadamente dos discípulos, 120 pessoas. Mas tinha uma multidão ali também. Atos 2, 8 ao 13. Então, como é que ouvimos cada um na nossa própria língua? Vamos ver o 7 para você entender, senão você não entende. O 6. Ouvindo aquela voz. Vamos para o 5, para você entender legalzinho? Vamos para o 5. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. Ouvindo aquela voz, juntou-se uma multidão de 120 pessoas reunidas, discípulos, pessoas que amavam Jesus. Agora está ali uma grande multidão. Estava ali uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Se tivesse um grego lá, o grego ouvia alguns dos discípulos falarem em grego. E cada um ouvia na sua própria voz. E aí o versículo 7 diz o seguinte: e todos pasmavam e se maravilhavam, perguntando uns aos outros:
Não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como que é que ouvimos cada um na nossa própria língua? Partos, medos, elamita e os que habitavam no mar na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e regiões da Líbia, perto de Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como convertidos ao judaísmo. Cada um estava ouvindo na sua própria língua. E eles ficaram pasmos. Como esses homens, sendo judeus, galileus, eles estão falando e nós estamos entendendo o que eles estão falando. Isso aconteceu na rua Azusa. Né? Tinha gente que num culto começa a tocar piano, num culto nunca falou inglês, começa a falar inglês. É o avivamento. Eles estavam sendo avivados, porque Jesus tinha prometido isso para eles. Capítulo 2, versículo 14. Deixa eu te perguntar uma coisa, antes da gente partir para o versículo 14. Todos ali estavam pasmos, estavam atônitos. Por que eles estavam atônitos? Porque eles estavam vendo um grande movimento de Jesus. Era um grande mover, todos estavam cheios do Espírito Santo. E aqui nasce a igreja apostólica. Todos estavam cheios do poder de Deus. E era uma promessa de Jesus. Ó, eu estou indo, mas eu estou enviando o meu Espírito Santo. E quando ele vier, ele vai consolar vocês. E o Espírito Santo está chegando ali para consolar. Diga para o teu irmão, o Espírito Santo ele chega para consolar. Mas para alguns, ele vai chegar para afligir. Diga para o teu irmão, quem seria você nessa reunião? Estaria aflito ou estaria consolado? O que ele falou para você? Pedro, outra coisa. Se fosse você que fosse pregar ali, todo mundo maravilhado. Era a chance de Pedro subir onde ele pregou lá, ele se levantar e ele fazer o quê? Fazer média com a multidão, não era? Não era a chance dele começar a falar coisas que agradavam a multidão. Não era a chance dele falar, puxa, tem uma grande multidão, o mover de Deus está aqui, ó. Agora eu vou querer converter essas pessoas, eu vou falar tudo o que agrada para essas pessoas, para que eles sejam convertidos. Vamos ver o que Pedro vai falar para essa multidão. Pedro, porém, pondo-se de pé com os 11, levantou a voz e disse-lhe, homens judeus, e todos que habitam em Jerusalém, seja vós isto compreendido, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Vai lá para o versículo 22. Homens israelitas, escutai essas palavras. Jesus de Nazaré foi homem aprovado por Deus, entre vós como maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez entre vós, como vós mesmos sabeis. Todo mundo ali aceitava os milagres de Jesus? Todo mundo ali conhecia Jesus profundamente? Mas ele começa a dar testemunho. Vocês sabem que passou um homem aqui, chamado Jesus de Nazaré. Ele fez sinais, ele fez prodígios. Vamos ver como continua a palavra dele. Fica vendo onde eu estou aí, para não perder, tá? 23. Esse homem foi entregue pelo determinado propósito. Qual era o propósito que Jesus foi entregue? Qual era o propósito? Salvar o homem. Diga para o teu irmão, não acredite em outro propósito. O propósito que Jesus morreu na cruz não foi para te dar carro, não foi para te dar grana. O propósito dele foi para salvar a nossa alma. Não foi para fazer você mais felizinho. Porque às vezes no mundo nós teremos aflição, seremos perseguidos. Este homem foi entregue pelo determinado propósito. E conhecendo antecipado de Deus, e conhecimento antecipado de Deus, tomando vós, crucificaste e mataste pelas mãos de ímpios.
tomando vós o crucificaste e mataste pelas mãos de ímpio. Primeira coisa que Pedro fala para aquela multidão: vocês tomaram Jesus e entregaram eles na mão de ímpio para que ele fosse morto. Você vê Pedro fazendo média com eles? Pedro fala que Jesus era poderoso, Pedro fala que Jesus curava, Pedro fala que Jesus libertava, mas Pedro também fala: vocês entregaram Jesus à morte. Se fosse para ele fazer média, se fosse para ele pregar uma palavra de autoafirmação que fala, de ajuda, de autoajuda, ele não falaria para aquele pessoal: vocês entregaram Jesus. Ele abafaria essa parte. Mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus nunca vai te deixar de falar para você e para mim aquilo que a gente precisa ouvir. Agora, o que vai valer é o nosso comportamento. Como nós vamos reagir àquilo que Deus fala para a gente? Ou nós ficamos de birrinha, ou nós vamos ficar de malzinho, ou nós vamos vazar, fugir, se esconder, chorar, berrar, achar que a palavra não está boa, porque eu esperava depois de um Pentecoste, depois de um mover desse, ele vem trazer culpa para cima da gente. Vamos ver. Está faltando pregadores que afligem a alma dos seus ouvintes, não está, gente? Está faltando pregadores que pregam a palavra de aflição de alma, palavra que a pessoa ouça e fala assim: a minha alma está afligida. Mas às vezes a gente sai daqui e a gente não aflige a nossa alma com aquilo que a gente ouve, e aí a gente continua agindo da mesma forma, dia após dia. Vamos lá ver, onde eu estou? Deus, porém, o ressuscitou, soltos os laços da morte, porque não era possível que fosse detido por eles. Diga para o teu irmão assim: Pedro falou para eles que foram eles que entregaram o Jesus para os ímpios. Isso é palavra boa de ouvir no Pentecoste? Vocês são culpados da morte de Jesus? É fácil ouvir isso? Aí ele fala assim: ó, mas a morte não pode segurar Jesus. Diga para o teu irmão: Jesus está vivo, porque nada pode segurar Jesus. Diga para o teu irmão, chacoalha ele e diga: seu Jesus está vivo. E eles falam, e ele ficou comigo 40 dias. Agora olha para o teu irmão e fala assim: ele vai ficar uma eternidade com você. Vai chegar um dia que ele vai ficar uma eternidade com você, para sempre. Não vai ser o Pentecoste de um dia, mas vai ser o Pentecoste de uma vida inteira. Onde eu estou? A respeito dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, e não serei abalado. Versículo 32. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Quem era a testemunha da ressurreição de Jesus? Todos os que estavam lá como discípulos, porque ele se apresentou para eles durante 40 dias, e eles testemunharam que Jesus estava vivo. E ele começa a falar para o povo no dia de Pentecostes: Jesus está vivo, Jesus está à direita do Pai, Jesus está onde ele deveria estar. Deixa eu falar um negócio para vocês. Onde que está aqui a pregação de Pedro falando com aquelas pessoas iam receber carro, carroça, jumento, dinheiro, grana? Onde que está aqui a palavra? Onde que Pedro se levanta para pregar: ó, a vida de vocês vão ser melhor daqui por diante? Onde que Pedro levanta para falar assim: ó, não esquenta a cabeça não, vocês entregaram Jesus, mas está tudo certo. Jesus fala: o que vocês estão vendo aí, Pedro fala: o que vocês estão vendo aí, ó, é o poder de Jesus, é a manifestação do Espírito Santo de Deus, porque ele está vivo. Vamos agora. Pergunta para o teu irmão: você tem visto muitas pessoas aflitas dentro da igreja? Você tem visto muitas pessoas aflitas dentro da igreja? Não, gente, não estou falando aflitas com problema, não. Estou falando aflitas de querer a salvação.
aflitas no intuito de sair daqui, ó, e falar assim: eu quero a salvação acima de tudo. Nada me interessa se eu não tiver a salvação. Nada me interessa se eu não tiver certeza da minha salvação. As pessoas estão aflitas por namoro, as pessoas estão aflitas por casamento, as pessoas estão aflitas porque não comprou o carro que queria, as pessoas estão aflitas porque não trabalha, porque não ganharam a grana que queria, as pessoas estão aflitas porque não sabem o que vai comer ou não vai comer amanhã, mas as pessoas não saem aflitas dizendo: Senhor, será que eu estou salvo? Porque não se ouve mais palavra assim. Pedro tinha tudo para fazer uma média com aquele pessoal, mas se ele fizesse média, ele não ia conseguir alcançar aquilo que ele alcançou, e nós vamos ver no final. Por isso Jesus nunca vai fazer média comigo e com você, ele vai falar exatamente o que a gente precisa ouvir. Ele vai falar para a gente: se você morrer hoje, você não vai para o céu. Às vezes nós, por acharmos que estamos na igreja, não nos afligimos porque estamos na igreja. Nós estamos na igreja, mas não obedecemos. Nós estamos na igreja como um religioso que vem, é um religioso, mas não faz nada daquilo que ele manda. Não faz no namoro, não faz no casamento, não faz no relacionamento de amizade, não faz nada do que ele manda. E aí quando o pastor tem a oportunidade de pregar, ele vai fazer média com as pessoas, e um monte de gente vai para o inferno, porque o pastor está fazendo média com as pessoas. Aonde estão os pregadores que vai falar: se você não se consertar, você vai para o inferno, porque o teu pecado matou Jesus? Deixa eu falar uma coisa para vocês: foi por causa do pecado deles que Jesus estava morrendo na cruz? Ou foi por causa do pecado de Adão e Eva? Por causa do pecado de Adão e Eva, Jesus morre na cruz, mas morre na cruz por toda a humanidade que pecou também. Que em nenhum momento se aflige quando peca, que em nenhum momento sente aflição quando está desagradando a Deus. Não se aflige no dia, não chora, não se lamenta: eu te desagradei, Senhor, eu não fiz o que tinha que fazer, Senhor, me ajuda. Porque não se ouve mais palavras que nós temos que ser afligidos, mas nós só ouvimos palavras que nós temos que estar felizes. Hoje as pessoas não vêm no culto e como se fosse nada, como se fosse um sábado que não tivesse efeito nenhum na vida da pessoa. Sabe o que essas pessoas vão fazer após eles receberem Jesus? A Bíblia diz que eles estariam dia e noite, todo dia eles estariam no templo. A pessoa que é salva, ela tem vontade de estar na casa do Senhor. Esses dias ela se casou, e eu não fui no casamento dela, da minha sobrinha. Eu não fui no casamento dela, porque eu falei: eu preciso me preparar para o culto. Aí fui lá, falei com ela: desculpa, eu não posso mesmo. Mas eu sei de uma coisa, gente. Eu sei de uma coisa, que você vai juntando crédito com Deus. E na hora que você precisa, você pode ter certeza que Jesus vai olhar por tudo que você fez. Sabe por quê? Porque Jesus também olha para as nossas obras. Jesus também olha: puxa, foi fiel até a morte, eu dar-te-ei a coroa da vida. Você preferiu me alegrar do que alegrar qualquer pessoa nesse mundo. As pessoas querem ser muito abençoadas, mas na hora de dar o compromisso, na hora de fazer o que ela tem que fazer, as pessoas não querem, porque elas estão acostumadas, sabe o quê? Jesus perdoa, Jesus vai te perdoar, Jesus entende. Se ele entendesse, ele não mandava Adão e Eva arrumar a mala deles e sair do Éden. Quem chega lá no Éden? Jesus. Onde Adão estava? Escondido. O que Jesus faz na viração do dia, que ele ia lá toda a viração do dia? Adão, por que você está escondido? Porque eu pequei. Você pecou? Então agora arruma a tua mala, arruma as coisas, você e Eva, que vocês vão sair do paraíso. O Éden é lugar de prazer. Vocês vão sair do Éden. Por que Jesus não falou: não, eu vou te dar mais uma oportunidade, não, eu vou te dar mais uma chance? Não, também não é assim, é muito radical. Não, você não obedeceu, mas tudo bem, a gente dá um jeito. Sabe o que Jesus falou? Pode arrumar coisa de vocês estão saindo daí. Aí você vê Adão com a enxada todo dia, que ele tem que trabalhar agora, e aí ele observa o horário da viração do dia, e quem não aparece?
Quem não apareceu lá na viração do dia? Jesus. Porque todo dia Jesus aparecia na viração do dia para falar com Adão, mas agora ele não vai. Porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. Aí Jesus vem na cruz do Calvário, e ele morre na cruz do Calvário para nos dar paz, para nos dar salvação, para nos dar vida eterna, e mesmo assim a gente peca diariamente. Sabe por que a gente peca? Porque a gente está acostumado. Não, Jesus vai perdoar, Jesus vai dar mais uma chance. Você não sabe. Eu não sei se amanhã eu tenho outra chance. Eu não sei se Jesus está interessado em me dar outra chance, porque Ele não deu outra chance para Adão e Eva. Ele não deu outra chance para Saul. Samuel, por que você está orando por Saul? Não ora por ele não, porque eu já rejeitei ele. São poucas palavras que a gente ouve sobre ser rejeitado por Deus. Você acha que Deus rejeita alguém? Se você acha que não, querido, leia a Bíblia que você vai ver Jesus rejeitando muita gente. Ele vai rejeitar Eli também. Eu não falo mais com Eli, eu falo agora com Samuel. O que mais tem é a gente sendo rejeitado nas Escrituras. Pedro levanta a voz e diz, vocês serão rejeitados se não aceitar o Salvador que vocês mesmos entregaram na cruz do Calvário. Claro que Jesus estava sendo entregue por livre e espontânea vontade. Claro que ninguém entregaria a Jesus se ele não permitisse, mas foi o meu e o seu pecado que levou Jesus até a cruz. E nós continuamos diariamente pecando, sem estar aflito. Porque nós não ouvimos mais palavras sobre pecado, nós não ouvimos mais palavras sobre inferno, nós não ouvimos mais palavras que nós temos que agradar a Deus. Pedro podia se levantar e fazer uma média com todo mundo ali, porque o poder de Deus estava manifesto. Mas sabe o que ele faz? Vocês são culpados, porque Jesus foi entregue para o ímpio, vocês mesmos entregaram Jesus. Ele acusa aquele povo. Ele não trouxe uma palavra de, sabe, Jesus entendeu, vocês entregaram o mestre, mas agora ele está querendo perdoar vocês. Não, vocês entregaram o mestre, ele morreu na cruz. Agora, se vocês se arrependerem, ele tem uma segunda oportunidade para vocês. Por que a gente não ouve mais nas igrejas palavras sobre arrependimento? Diga para o teu irmão, você se arrependeu já essa semana quantas vezes? Quantas vezes você se afligiu porque você pecou contra Deus? Quantas vezes essa semana você se afligiu porque você fez algo que está fora do plano de Deus? Diga para o teu irmão, o ser humano não se aflige mais por causa disso. Mas ele se aflige porque ele está sem dinheiro no bolso. Mas ele não se aflige porque ele pecou. O dinheiro no bolso, hoje você tem, amanhã você não tem. A salvação, se você perder, será eternamente. Então a gente, ser humano, estamos ligando mais para aquilo que é passageiro do que para aquilo que é eterno. E Pedro levantou ali e falou, tem um Jesus que é eterno, tem um Jesus que ressuscitou, tem um Jesus que está à direita do Pai, tem um Jesus que quer salvar todo mundo aqui, mas é preciso que vocês saibam que foi vocês que entregaram Jesus. Foi o pecado de vocês que entregou Jesus para os ímpios. Vamos lá ler mais para a gente entender, a gente vai acabar. Está ruim a palavra, tá? Você queria estar escutando outra coisa? Queria? Olha o que ele vai falar no 36. Olha que romântico que Pedro é. Olha como Pedro é amoroso. Portanto, saiba com certeza todo Israel. Saiba o quê? Com certeza ou mais ou menos certeza? Saiba com certeza todo Israel que este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus fez Senhor e Cristo. Opa! Essa palavra é fácil de ouvir, pastor Paulo? Saiba com certeza que o Deus que vocês crucificastes, Deus fez ele Senhor. Ele não falou assim, saiba que o Deus que vocês crucificaram, Ele está aqui agora, e vocês querendo ou não, Ele dá uma chance para vocês. Ele foi no pé no peito. Ele explicou o beabá, Ele falou o que era para falar.
E a igreja vai se começar uma história desse jeito, não era para frouxo, era para quem queria agradar a Deus, era para quem queria ter vida com Deus, era para quem se afligisse com o pecado. A gente vê gente pecando, peca no namoro, peca no casamento, peca na profissão, peca em tudo quanto é legal. Aí você vai conversar com a pessoa está rindo. A pessoa está feliz, eu estou tão feliz. Ou ela está feliz porque ela está pecando. O pecado traz felicidade? Traz? Traz ou não? Depende. Traz. O pecado traz felicidade para quem? Para quem? Para quem não é de Cristo. E para quem é de Cristo? Traz aflição. O pecado traz felicidade. O pecado, ele traz sim. Lógico que ele traz. Mas é uma felicidade passageira, que vai pôr o teu pé na eternidade, lá no inferno, para nunca mais sair dali. Nossa, eu vim aqui para ouvir falar de inferno. Ô gente, Jesus falou mais de inferno do que céu. Você sabia disso, que Jesus falou mais de inferno do que céu? Vamos lá ver Pedro agora, vamos lá ver. Versículo 38. Versículo 37, e é aqui que eu quero focar a mensagem. Ouvindo eles isto, quem ouviu? Quem ouviu? A multidão? Ele estava pregando para a multidão, não estava? Eram os discípulos que precisavam ouvir isso? Não. Por que os discípulos não precisavam ouvir isso? Porque eles já criam em Jesus. Eles já afligiram a sua alma. Eles já afligiram a sua alma quando ele aceitou Jesus. Então eles não queriam viver em pecado. Eles queriam viver agradando a Deus. Mas essa palavra é para quem quer viver em pecado. É para quem acha que o pecado não é nada. E aí ele começa a falar, e a multidão faz o seguinte. Ouvindo eles isto, afligiram-se em seu coração. Ouvindo eles isto, afligiram-se em seu coração. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Presta atenção aqui em mim. Tira o versículo quando for assim, tá? Depois põe de novo. Pedro dá uma palavra dura. Pedro faz uma pregação dura. E depois da pregação, as pessoas que estavam ouvindo ficam de mimimi. Eu também nunca mais vou ouvir nessa pregação de Pedro, porque é muito dura. Eu também, Pedro não precisa ser assim. Pedro foi duro demais. Mas sabe o que eles fazem? Sabe o que eles fazem? Eles falam assim, eles se afligem o coração. E eles falam, o que nós temos que fazer para ser salvo? Quantas pessoas saem daqui da igreja falando assim, o que eu preciso fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para ser salvo? E só vai pensar assim quem aflige o coração com a palavra. Vai ter gente que vai sair daqui e vai continuar a mesma coisa. E vai continuar falando assim, mas é muito difícil, não é fácil. Você acha que era fácil para eles? Depois de uma pregação dura dessa, era mais fácil eles irem embora. Eu entreguei Jesus, está falando que eu sou homicida? Está falando que eu matei Jesus? Não matei ninguém. Mas sabe o que eles fazem? Eles se afligem com a pregação de Pedro. Sabe por quê? Porque Pedro estava cheio do Espírito Santo de Deus. Onde estão os pregadores cheios do Espírito Santo de Deus, que aflige a alma das pessoas que ouvem? Onde estão os pregadores que falam da salvação, que falam de Cristo? Que se for preciso desce num balde, fugindo que nem Paulo, mas não nega a fé. Diga para o teu irmão, quantas vezes você se afligiu esse mês? Agora eu não quero que você pergunte, mas eu quero fazer uma pergunta para você. Quantas vezes você pecou esse mês e não se afligiu? Quando eu estou pregando aqui, tem gente que está fazendo assim com os ombros, Não assim para me ver, mas está. Mas não tem problema. Sabe por quê? Porque amanhã essas pessoas vão ter um encontro com esse mesmo Jesus que Pedro pregou aqui. E ao invés dessas pessoas bater com o ombro, sabe o que eles fizeram? Eles falaram, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer, Pedro, para eu não ter matado esse Jesus? O que eu preciso fazer para ter esse Jesus da cruz? Esse que está vivo, esse que ressuscitou, o que eu preciso? Será que nós vamos sair daqui da igreja hoje falando, o que eu preciso fazer? Então quer dizer que nem tudo é Jesus que faz, tem coisas que nós vamos precisar fazer. Ele podia falar assim, vai cada um para a sua casa e está tudo bem, está todo mundo salvo.
porque ele já morreu na cruz do Calvário. Mas as pessoas tiveram que falar, o que eu preciso fazer? Diga para o teu irmão, o que você precisa fazer, meu querido? O que você precisa fazer que não tem feito? Mas a sua alma vive em angústia, a sua alma vive em tristeza. Você pode sorrir por fora, mas por dentro você não sorri. Você dá risada com seus amigos, mas na verdade você é o cara mais triste ali do meio. E essa tristeza te acompanha desde criança. Essa tristeza te acompanha, não é de agora. Só que você não consegue se livrar dessa tristeza, sabe por quê? Porque não existe o espírito em você de falar o que eu preciso fazer. Mas a gente está sempre dando desculpa. Vamos lá ler. Disse Pedro, estou acabando, arrependei-vos. Primeira coisa que ele vai falar para eles, o que é? Vai para casa, está tudo certo, oh, Jesus é da hora, é isso que ele falou? Eu lembro quando a minha mãe tinha problema com meu irmão Daílson, a minha mãe orava todo dia e não saía da igreja. Tem pessoas que parente está morrendo, e a pessoa só vive para ele ou para ela. Como se tudo isso vai passar. Nós temos que ter tempo para o mestre. Porque se nós não estivermos aqui numa pregação dessa, a gente não ouve e a gente não se aflige. Quem não estava lá no Pentecoste, mesmo na hora, começando a tirar um sarro, está todo mundo embriagado. Você sabe que alguns desses que falaram, está todo mundo embriagado, talvez estivesse chorando na pregação de Pedro. Eles começaram talvez falando, está todo mundo bêbado aí. Daqui a pouco o Pedro começa a falar e eles falam, poxa, tem alguma coisa estranha nesse cara. Está movendo aqui, alguma coisa está mexendo aqui. E se eles não estivessem lá? Diga para o teu irmão, o Espírito Santo ainda aflige você. Porque só vai haver arrependimento se o Espírito Santo te afligir e dizer, está errado o que você está fazendo. Você que é viciado, se você acender um cigarro e depois não se afligir, você não tem Deus no coração. Agora, se você acender um cigarro e depois falar, Senhor, eu não aguento mais isso, você está sendo afligido. Se você pecar contra Deus e dizer assim, tanto faz, é isso aí, né? Eu também não sou de ferro, eu também tenho os meus pecados, também não sou santo. Agora, se você peca e você se aflige, você tem chance do Espírito Santo convencer você do pecado e da justiça. Mas a Bíblia diz que esses homens precisaram primeiro se afligirem. O que a Bíblia diz? Que eles se afligiram e perguntaram, o que eu posso fazer? Então partiu deles. Pedro só pregou e partiu deles a aflição e a vontade de mudar. Agora, quantos anos nós estamos na igreja? Aí a pessoa vem aqui, senta no banco, participa do culto, não está nem sabendo o que está cantando, o que está falando, aí sai daqui, continua do mesmo jeito segunda-feira, continua do mesmo jeito na terça, continua do mesmo jeito na quarta, e nada aflige a alma dessa pessoa. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, quantas pessoas tinham aqui? Aproximadamente 3.000 pessoas vão ser aflitas por essa pregação. 3.000 pessoas, gente, a gente para dedéu. E se ele tivesse feito média com aquelas pessoas, eles não tinham alcançado quase ninguém. Mas o evangelho não é evangelho de média, o evangelho é evangelho de salvação. Por que eu fico desesperado? Porque eu vejo pessoas tratando Jesus como se Jesus fosse mais um. Eles estavam tratando Jesus como, esses caras estão embriagados? Daqui a pouco eles estão implorando perdão. Aí o que ele fala? Disse-lhe Pedro, arrependei-vos. Cada um, arrependei-vos. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Se arrepender. Existe aflição no coração da pessoa quando a pessoa não se arrepende? Não tem como. O arrependimento é fruto da aflição. A aflição vai trazer o que para a pessoa? O arrependimento. Mas a pessoa não pode falar assim, já viu aquelas pessoas que falam, desculpa, eu errei mesmo, aí no outro dia estou fazendo a mesma coisa. Sabe por quê? Porque nunca se afligiu com o errado que fez. Se afligir de verdade. Porque se a pessoa se afligir de verdade, ela vai falar assim, o que eu tenho que fazer, Jesus, para mudar? Eu não aguento mais. Você toma muito cuidado com essas pessoas que você anda, que está toda hora dando uma desculpinha para fazer o errado.
Você toma muito cuidado com essas pessoas que estão anos após anos e não muda um tio, porque ela não se aflige de verdade. E se afligir de verdade, sabe o quê? Fala assim, esse cara está falando para mim, fui eu que matei Jesus, eu sou culpado. Deixa eu falar um negócio para você. Digamos que tivesse o Joaquim e o José lá. O Joaquim ficou jogando culpa no José? O José ficou jogando culpa em Joaquim? As 3.000 pessoas falaram, eu sou culpado. Já viu gente que fica jogando a culpa um no outro? Isso não é aflição, isso não é arrependimento. Arrependimento é o seguinte, a culpa é minha. Eu estou errado, eu preciso mudar agora, Senhor, o que eu preciso fazer? Aí quando você pergunta, o que você precisa fazer? Pedro responde, primeiro, se arrependa. Segundo, seja batizado. Tem gente que é batizado e acha que foi tomar um banho lá na piscina. Gente, o batismo é o maior fruto de arrependimento. O batismo é fruto de que você não quer mais viver aquilo. O batismo é fruto de que você não quer mais aquela vida para você. Agora, deixa eu falar um negócio para você. Você acha mesmo que a pessoa vai mudar se ela não encontra em Jesus a verdadeira vida? Porque se Jesus não tem a verdadeira vida, por que ela vai mudar? Tudo que ela faz está bom. Por que você bebe? Eu gosto. Por que você fuma? Até que eu gosto. Porque eu vou falar um negócio para você. Se a pessoa detestar o pecado que ela pratica, ela vai se ver livre. Se a pessoa detestar de coração o pecado que ela pratica, ela vai se ver livre. Agora, se ela não detestar de coração o pecado que ela pratica, ela vai dar um monte de desculpa. Ela vai viver a vida inteira dando desculpa para pecar do mesmo jeito. Mas você fala de namoro porque não é você. Parece que eu nasci com 51 anos. Eu namorei só 8 anos com a mesma pessoa. 8 anos, não foi 8 dias. Eu sou tão homem como você. Você acha que o inimigo não tentou a gente? Claro que tentou. Mas e a aflição? De você falar, Senhor, se eu pecar, se eu cair, o que vai acontecer comigo? As pessoas não se afligem mais por pecar contra Deus, gente. As pessoas não se afligem mais por pecar contra o matrimônio. As pessoas não se afligem mais por pecar contra uma pessoa que ela ama. Se ela não se aflige por pecar com uma pessoa que ela ama, imagine contra Deus, que ela não vê. Aí ele manda arrepender. O que ele podia fazer? Não, gente, está tudo certo. O que ele fala? Qual que é a verdadeira pregação? Pregação de arrependimento. Sem arrependimento, ninguém vai ver a Deus. Sabe por quê? Porque o arrependimento vai exigir santidade. Sem santidade, ninguém verá a Deus. A gente tem mania de achar que Deus vai estar sempre dando uma oportunidade para nós. Talvez ontem foi a sua última. Talvez ele vai chegar no Éden e vai falar assim, pula fora daí, porque você sai. Sai fora. Você pecou contra mim, pode sair. E ele amava Adão ou não? Ele amava muito Adão ou não? Ele ama muito a gente ou não? Mas por que a gente tem que ficar testando Jesus toda hora? Será que ele vai me perdoar? Será que ele vai me perdoar? Já pensa assim, eu não vou fazer, sabe por quê? Porque talvez ele não me perdoe mais, talvez eu perca. Vamos lá, para encerrar. Seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Ele fala arrependimento e fala, sejam batizados para perdão dos pecados. Olha a preocupação da igreja primitiva com arrependimento e com pecado. É o mesmo tema da pregação de hoje aqui na igreja do século 2000 e século 20. A mesma ênfase da igreja do século 20 é perdão, é arrependimento e pecado. Qual que é a ênfase da igreja do século 20? Prosperidade, fica feliz. Não, o importante é você estar feliz. O importante é você curtir. A pessoa vive a vida como se não tivesse a eternidade. Você que namora, traga seu namorado para a igreja. Fala, só a igreja, meu querido. Sábado eu tenho um compromisso. Fica marcando, depois você vai cair no mesmo erro. Vai cair na mesma rotina. Enquanto a pessoa quer vir para a igreja, traz, tem desejo, vamos. Vamos lá, onde eu estou, Pre? Estou acabando. Disse Pedro, arrependei-vos a cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ele fala sobre perdão de pecado, ele fala sobre se arrepender, e ele fala sobre receber o dom do Espírito Santo. Há quanto tempo atrás a igreja falava muito em línguas?
Foi assim que a igreja nasceu, falando em línguas. Ele falou, receba o dom do Espírito Santo. Hoje alguém fala para você receber o dom do Espírito Santo? Ah, não precisa não. Também não precisa. Nós evoluímos. Continua ainda o Espírito Santo querendo ser recebido por nós. Vamos lá, 39. Aí ele vai falar sobre promessa. Olha que legal. Você viu em algum momento Pedro falando sobre promessa? Você viu? Ele falou sobre o que primeiro? Arrependimento, perdão dos pecados, batismo, dom do Espírito Santo. Aí depois que as pessoas falam, estou afligido, eu quero isso. Aí ele vai falar sobre promessa. Olha lá. Ó. A promessa diz respeito a vós e a vossos filhos. Presta atenção para a gente encerrar. Ele não podia começar falando da promessa ao invés do arrependimento? Mas se ele começasse falando da promessa e do arrependimento, talvez não surtiria o efeito, como falando... Se ele tivesse começado a falar da promessa, não surtiria o efeito, ao contrário, como se ele estivesse falando aqui do perdão do pecado e do arrependimento. Ele vai falar da promessa em última instância, e hoje só se fala em promessa. Diga para o teu irmão, querido, ao invés de você andar atrás da promessa, se você se arrepender, se você se afligir, se você perguntar para Jesus o que eu devo fazer, e aí ele vai te falar, se arrependa, batiza, seja cheio do Espírito Santo, e aí a promessa vem para você, porque a promessa vai andar atrás de você. Não é você que vai andar atrás da promessa, mas a promessa vai andar atrás do filho firme e fiel. As pessoas andam tanto atrás da promessa e não tem, porque não existe em primeiro lugar arrependimento. Vamos lá, estamos acabando. A promessa diz respeito a vós e a vossos filhos, a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Com muitas outras palavras dava testemunho e advertia dizendo, salvai-vos dessa geração corrompida. O que ele falou? Salvai-vos dessa geração? Então quer dizer que a corrupção já vinha desde lá. Jesus morreu por causa da corrupção. E o que ele fala? Salvai-vos dessa corrupção. E os crentes de hoje vivem tranquilamente no meio da corrupção. Vamos lá. Olha o 41, agora aqui que é legal, ó. Os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados. E naquele dia acrescentaram-se quase 3.000 almas. O que ele fala? De bom grado. Então quer dizer que teve pessoas que não receberam? Mas teve pessoas que receberam? A pergunta é, se você estivesse lá, quem seria você? Você receberia de bom grado? Ou você falaria, também não é assim não. Eu tenho mais uma vida para curtir, eu sou novo, eu sou nova, você não sabe. Essa palavra serve tanto para novo como para velho. Muitos foram embora e não aceitaram Jesus. Você seria quem? Diga para o teu irmão, não vai para o seria. Diga para o teu irmão assim, você é quem hoje? O que Deus está falando com você vai transformar a tua vida hoje? Vai trazer aflição ao seu coração quando você pecar? Vai trazer aflição ao seu coração, você vai chorar, você vai se lamentar, você não vai querer mais pecar contra Deus. Porque se você pecar amanhã, pecar hoje e não se afligir, você estará no meio dessa grande multidão, que não deu nem bola para o que Pedro estava falando. Olha o 41, olha a multidão que serviu Jesus, ó. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão do partir do pão e nas orações. Esse povo agora está dentro da igreja, esse povo agora está louvando a Deus, esse povo agora está orando, esse povo agora está participando da ceia, esse povo agora está fazendo a vontade de Deus. Eles perseveraram. Diga para o teu irmão, você persevera quantos dias na aflição? Quem viveu no meio de um monte de gente corrompida, e ele foi chamado de justo Ló. Mas ele vivia no meio de um monte de gente corrompida. Diga para o teu irmão, quem é você no meio de um monte de gente corrompida? É mais um? Faz o que todo mundo faz? Namora igual todo mundo? É casado igual todo mundo? Não deu, separa, não deu, larga, não deu, que vai para os quintos dos infernos.
Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelo apóstolo. Opa, em cada alma havia temor. Arrependimento, batismo, o que mais? Salvação, Espírito Santo e temor. Esses são os ingredientes de uma igreja saudável. Diga para o teu irmão, o ingrediente de uma igreja saudável não é você estar felizinho da vida. Às vezes o ingrediente de uma igreja saudável está na aflição de você não querer pecar. Termina aqui agora de verdade. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. 46. Perseverando unânimes, todos os dias no templo, partindo o pão, em casa comiam juntos com alegria e sinceridade de coração. Então eles estavam todo dia no templo, partiam o pão e em casa faziam orações e serviam a Deus. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Abra sua Bíblia em Hebreus 6,6 e termino aqui. Olha o que fala em Hebreus 6,6. Mas apostataram da fé. Algumas versões vai falar, mas caíram da fé. Sim, é impossível que tais pessoas sejam conduzidas ao arrependimento. Tendo em vista que contra si mesmo estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Cada vez que a gente apostata da fé, cada vez que a gente peca contra Deus, nós estamos reconduzindo Jesus, crucificando ele outra vez e zombando publicamente dele. Cada vez que a gente peca contra Deus, nós estamos falando para ele, o teu sacrifício não foi suficiente para me trazer salvação. E eu termino aqui agora, dizendo para você, quantas vezes você se afligiu essa semana e se arrependeu, foi batizado com o Espírito Santo e seguiu a Jesus, partiu o pão, estava no templo e realmente decidiu mudar de vida. Que Deus te abençoe e te dê uma semana de arrependimento. O arrependimento é melhor do que qualquer coisa que você pode ter. A aflição às vezes é nossa amiga. As pessoas podiam não ficar aflitas, mas elas ficaram aflitas porque elas desejaram seguir Jesus. Diga para o teu irmão, para de ficar aflito com tanta besteira. E realmente se aflija por não agradar a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma semana de bênção. Vai com Deus, Deus te abençoe.